Oi galera, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o folclore. Vocês sabem o que é o folclore? O que essa palavra significa? Bom, vou dar um spoiler. Folclore está relacionado à questão da nossa cultura, aos elementos da nossa cultura, do que vai nos definir muitas vezes ali como um povo, como uma nação. Quando a gente pensa em folclore, né, essa palavra estranha, que não faz muito parte do nosso vocabulário, a gente vai entender então que essa palavra tem uma origem inglesa. Como assim uma origem inglesa, né? Ela foi falada então por um cara que chama William John Thoms. E a primeira vez que ela aparece foi no ano de 1846, tá? No dia 22 de agosto. E por isso a gente tem então a escolha dessa data para ser aí a representação, para ser aí a exaltação da nossa cultura, do nosso folclore, tá? A palavra folclore, ela vem da união de duas palavras, que é a palavra folk, que significa ali povo, né? E lore, que significa ali sabedoria ou conhecimento. E as duas juntas, né, a união delas, podemos então traduzir como algo, como conhecimento de um povo, sabedoria de um povo, conhecimento daquela nação, tá? O folclore, ele vai ser ali a união dos elementos, das expressões, das manifestações culturais que simboliza ali a nossa cultura. E ele tem uma grande importância porque ele vai representar a nossa identidade enquanto um único povo, uma única nação. O folclore, ele tem uma forma de ser transmitido que é através das gerações. A geração, ela, né, pode ser transmitida de pai para filho, e ela é transmitida através da oralidade. Essa oralidade, ela acontece de forma espontânea, né? Ela não tem muitas vezes o objetivo de vou ali contar tal história, tal lenda, né? Ela acontece muitas vezes numa brincadeira, ou então até a forma que se criam as histórias, né? Ela acontece de forma espontânea. Porque é importante a gente salientar aqui que para considerar o folclore, a gente tem três coisinhas que a gente considera muito importante. A primeira, que a gente não sabe quem criou, então ela pode ser criada ali por, né, uma pessoa X, um desconhecido, a gente não tem essa informação, ela tem então essa origem anônima, ela tem essa questão da transmissão da oralidade e ela tem esse surgimento espontâneo. Então são essas três coisas. O folclore, ele vai trazer pra gente alguns elementos da nossa forma de portar, da nossa forma de se entender enquanto indivíduo, já que ele vai trazer essas uniões e vai nos falar o que é ser uma unidade enquanto nação. Ele vai trazer essas diversas expectativas, esses diversos direcionamentos, tá? Quando a gente pensa, então, né, em folclore, automaticamente já vem essa questão das lendas na cabeça, né? A nível Brasil, a gente pode pensar Boitatá, Iara, Mula Sem Cabeça, Lobisomem e acho que talvez o mais famoso de todos aí, o Saci Pererê, tá? Esse folclore, ele é característico das regiões, né? Então, se a gente for pensar o Brasil, um país imenso, um país muito grande, né? Cada uma das 5 regiões geográficas, ela vai trazer seu elemento próprio, né? Então, algumas histórias, se eu estou aqui na região sudeste e vou para o norte, essa história ela pode se repetir, no entanto, ela pode ser contada com características diferentes. Isso por quê? Porque ela é contada através da oralidade, né? Então, conforme cada um que vai contando, ele pode trazer ali suas próprias características para aquela história. Então isso faz com que, ainda que o folclore seja algo que, né, tenha ali uma origem certa e que é transmitido de geração para geração, ele vai absorvendo ali as características daquela região. Além da questão do folclore, a gente pode contar com alguns elementos como as festas populares, as lendas e os mitos, né, como a gente já comentou aqui, as músicas, as danças, né, o Brasil é um país ali imenso, é um dos países mais ricos nesse quesito cultural, da musicalidade, da dança.
as cantigas de roda, tá? E aí entre as festas populares, então, talvez as mais conhecidas, a gente pode falar sobre o carnaval, inclusive saudades, as festas juninas, saudades, as cavalhadas, o divino. Essas festas, elas são, algumas são a âmbito nacional, outras vão se restringir ali a algumas regiões. Quando a gente pensa em lendas e mitos, né, entre os que a gente já falou, a gente também lembra aqui do Negrinho do Pastoreiro, do Curupira, do Bicho-Papão. Na questão da musicalidade, das danças, né, temos o frevo, né, que pertence ali à região nordeste, o samba, que representa ali a região sudeste, entre outras, né, por exemplo, o fandango, o xote, o chachado, o jongo, o maracatu, boi-bumbá, bumba meu boi, pau de fita, entre outros. E nas cantigas de roda, essas, será que vocês lembram algumas? Por exemplo, Atirei o Pau no Gato, Escravos de Jó, Ciranda Cirandinha, O Cravo Brigou com a Rosa, O Sapo Cururu. Então são diversas possibilidades aí, né? Essas são alguns dos elementos que a gente para e pensa, né, que traz aí esses elementos da cultura. Temos algumas instituições que vão aí proteger e guardar esses elementos aí do nosso patrimônio cultural, tá? O patrimônio, ele pode ser dividido em dois aspectos, o patrimônio material e patrimônio imaterial. Mas isso é o conteúdo para uma próxima conversa. E para a gente fechar e pensar na importância dessa unidade, dessas referências que temos dentro da nossa cultura, podemos, por exemplo, apontar algumas questões também no âmbito da nossa culinária. Quando a gente vai, por exemplo, para fora do nosso país, a gente pode perceber ali algumas coisas diferentes, por exemplo, na forma de se comer, né? Dependendo do país que você for visitar, você vai perceber que a comida ela vai ser bem diferente da comida que a gente se alimenta aqui. Por exemplo, se eu for, independente da região do Brasil que eu for para almoçar num restaurante, por exemplo, há uma grande chance de eu chegar lá e encontrar o nosso famoso arroz com feijão. É muito difícil chegar no Brasil em algum restaurante e não ter essa possibilidade de almoço, né, de refeição. Coisa que já não acontece se a gente for pensar a outros países. Então, essa questão da forma de a gente se alimentar, essa questão da nossa unidade, essa questão do folclore, dos nossos costumes tradicionais, costumes ali que estão ligados a nossas crenças populares, as nossas linguagens populares, né, narrativas tradicionais, são aspectos que vão trazer a nossa identidade enquanto povo. E então que podemos celebrar ali a riqueza, a amplitude do nosso folclore, o folclore brasileiro, tá? Um beijo no coração, até mais!